Salve, salve, galera! Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista, e estamos aqui nessa saga dentro do Cartola Tático de avaliar as equipes do Campeonato Brasileiro. E como vocês viram na thumb no título, chegou a vez da gente analisar o time do Atlético Mineiro. Aqui vocês vão descobrir como o time de Cuca joga com bola, sem bola, como ataca, como se defende. Quais são dois destaques do Atlético Mineiro fora dos tradicionais já conhecidos que vocês podem ficar de olho? Mas antes disso, chegou nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Dentro do Cartola Tático, junto com meu amigo Sandro Burgos, estaremos avaliando e analisando as equipes do Campeonato Brasileiro para ajudar você, cartoleiro, a armar o melhor time dentro dessa temporada do Cartola de 2025. E como eu trouxe, aqui vocês vão observar as principais ideias táticas e coletivas do Atlético Mineiro de Cuca e como isso impacta em escalar jogadores no Cartola dessa temporada. A gente vai começar trazendo a organização defensiva do Atlético Mineiro para a gente ver a postura do time e como os jogadores podem ser potencializados e até mesmo como explorar jogadores adversários contra o Atlético Mineiro. Confira. Nesse vídeo a gente pode observar o Atlético Mineiro marcando em bloco baixo. A gente vai ver que é um time que varia bastante a sua forma de marcar também para o bloco alto. Aqui a gente pode observar que o Atlético Mineiro, uma das dinâmicas defensivas que o Atlético tem é o salto de pressão, principalmente gerando alguns encaixes individuais no meio de campo para impedir com que o adversário consiga fazer esse passe para frente. Ou seja, é um time que duela bastante com esses saltos, tanto dos zagueiros, dos volantes, laterais e principalmente também, olha só, ficar de olho nos atacantes do Atlético que também duelam e correm muito para frente para cobrir a bola e dentro disso tirar linhas de passe do portador da bola adversário. É sem sombra de dúvida uma das principais ideias defensivas desse Atlético Mineiro de Cuca, com essa postura agora não mais em bloco baixo, mas em bloco alto, pressionando a saída de bola do América Mineiro, induzindo o adversário para os corredores laterais e dentro disso, quando o América ou o adversário faz o passe progressivo, já tem uma mobilização muito grande de jogadores saltando pressão para tirar o espaço e, consequentemente, impedir com que o adversário consiga jogar para frente, consiga ser vertical, consiga ser progressivo. Outro trabalho muito forte também do Atlético Mineiro que a gente vai observar agora é que é um time que busca gerar superioridade numérica, ou seja, sempre no lado tem mais jogadores do Atlético do que do adversário. Neste caso, foram 3 do América contra 4 do Atlético Mineiro. O América vai tentar rodar essa bola para o lado oposto, para aí a gente observar que o Atlético Mineiro agora gera uma superioridade numérica de 5 contra 3 jogadores do adversário para inibir esse jogo lateralizado. Ou seja, jogadores do Galo no lado do campo pode ser uma peça fundamental do Cartola por conta do espaço ser reduzido e, consequentemente, potencializa as roubadas de bola, os desarmes. O adversário não consegue progredir com a bola, volta para o lado oposto e, novamente, o Atlético Mineiro adota a sua postura de superioridade numérica, conseguindo gerar 4 contra 3 novamente, e aí fica praticamente impossível do adversário conseguir chegar. Agora que a gente já sabe como o Atlético Mineiro marca, como se defende e como explorar jogadores do Atlético Mineiro no Cartola, chegou o momento da gente observar as principais ideias ofensivas do time de Cuca na fase ofensiva. Quais são as principais dinâmicas do Galo com a bola? Como é que eles criam suas jogadas, finaliza, marca gols? Aqui você vai ver uma análise minuciosa das ideias ofensivas do Galo e como explorar jogadores no Cartola também com base no momento ofensivo da equipe, que é muito forte nessa temporada. Olha só, o Atlético Mineiro é um time que tem muita posse de bola, faz uma saída de 3, como vocês estão observando, e tem como uma das ferramentas para quebrar a pressão do adversário a bola longa para o lado oposto, para um dos lados do campo, para quebrar a pressão e gerar essa vantagem por dentro, como a gente está observando agora. O Atlético Mineiro consegue explorar o entre linhas e consegue ser um time também muito forte em ultrapassagem para chegar na linha de fundo. De olho nesse ano nos laterais e nos atacantes de beirada do Atlético Mineiro.
Outra vez o Atlético na fase ofensiva, mais uma vez encontrando um homem livre no entre linhas, no espaço entre as linhas do adversário, sempre o Hulk fazendo essa movimentação. E agora a gente observa o Atlético Mineiro fazendo o jogo lateralizado, mas também buscando esses cruzamentos laterais para a área. Outro momento, o Atlético Mineiro fazendo uma saída de 3, só que agora um pouco mais ofensivo, com os jogadores bem à frente, né, da divisória do gramado. E aqui a gente vai trazer o Atlético Mineiro novamente, trazendo o jogo de fora para dentro do campo e outra vez explorando entre linhas, com o Hulk e o Gustavo Scarpa, para depois romper nas costas da última linha adversária. O Atlético Mineiro é um time que ataca muito as costas da linha do adversário, com atacantes e com laterais sempre infiltrando na área ou no último terço. Então é muito bom ficar ligado nessas jogadas. Observem esse gol do Atlético Mineiro. O Scarpa pega a bola perna direita, conduz para dentro e aí o Hulk automaticamente já rompe na última linha do adversário, dribla o goleiro para fazer o gol. Pode ser o Hulk, pode ser o Coelho, pode ser o Scarpa, pode ser o Rony chegando agora também fazendo muito esse movimento. São algumas das características do time de Cuca. Mais uma situação ofensiva do Atlético Mineiro é que a gente observa as situações de cruzamentos laterais. É um time que bombardeia muito a área do adversário com cruzamentos laterais, com volante podendo se aparecer como elemento de surpresa, como os atacantes infiltrando, gerando um desmarque ali para poder gerar uma finalização. Outra vez o Galo chegando pelo lado do campo, antes na direita, outra na esquerda, para gerar esses cruzamentos. Aproveita muito o rebote também, por ter muitos jogadores ali dentro da área. Então o Atlético Mineiro tem muito repertório ofensivo e chega muito pelos lados ou por dentro, mas sempre cruzamentos na área, exploração do entre linhas e também ataque às costas da última linha para poder gerar gols para sua equipe. Agora que a gente já sabe como é que o Atlético Mineiro joga, tá na hora de a gente trazer dois destaques individuais do Atlético Mineiro. E não vamos trazer aqui jogadores que todo mundo já espera do Cartola, como o Hulk, o Gustavo Scarpa. Vamos trazer dois jogadores que passam despercebidos, mas que podem ser uma grande vantagem para essa temporada do Cartola. E vamos começar com o lateral direito, Natanael. Olho nesse jogador que pode ser uma peça fundamental no Cartola de 2025. Se liga só no que esperar e nas características do lateral do Galo. O Natanael é um lateral que eu já acompanho desde o Coritiba, até mesmo quando esteve na Série A. E tem algumas características interessantes, começando pela capacidade de desarme. É um lateral que tem uma corrida para trás para acompanhar o adversário lado a lado, bastante interessante, sempre buscando botes embaixo para poder gerar desarmes dentro dessa característica de recomposição, ou seja, de corrida para trás. Não é um jogador tão veloz para correr para trás, mas tem ali um lado a lado com o adversário para encurtar a distância e gerar esse duelo bastante interessante, como a gente está observando algumas recuperações de posse de bola dele no campeonato estadual, onde o Atlético Mineiro foi campeão mineiro. Ele já conseguiu entregar cenários de desarme, cenários de corrida e botes precisos para gerar recuperação da posse de bola em cenários lado a lado com o adversário. Além disso, é um lateral que salta a pressão para frente de uma forma bem interessante e outra vez mostra a abordagem no momento defensivo do jogador. Para quem não se lembra, no Brasileirão de 2023, enquanto ele ainda estava no Coritiba, o Natanael apresentou uma média no Brasileirão de 3 desarmes por jogo e 5 bolas recuperadas. Já no Coritiba, é um time em tese mais fraco do que é o Atlético Mineiro em 2025. Então, acredito que vai manter essa capacidade de desarme com ajuste na pontuação, tem tudo para ser um grande mito nessa temporada do Cartola, com essas jogadas bastante incisivas de desarmes e recuperação de posse de bola. É a principal característica do Natanael, mas não é somente a fase defensiva. O Natanael também tem mostrado uma capacidade muito grande de pisar na última linha e pisar dentro da área, como agora ele vai dar assistência para o Coelho, pisando na área, aproveitando o rebote, temporizando, buscando um jogador um pouco mais atrás. Agora, em nova assistência, um cruzamento do lado oposto, ele infiltra na área como elemento de surpresa, escora para poder dar mais uma assistência para o seu companheiro Atlético Mineiro e mais alguns passos decisivos que a gente vai observar dele, sempre atacando o corredor lateral direito, sempre fazendo essa ultrapassagem, sempre chegando na linha de fundo para poder ser uma peça de assistir o seu time através de um passe decisivo. Então, é um jogador que tem muita presença ofensiva e que apoia muito para receber esse passe e fazer passe de retorno para trás para buscar uma assistência ou fazer cruzamentos em meia altura ou no alto para jogadores que se apresentem dentro da área para poder ter ali um arremate final em suas jogadas ofensivas. De olho nessas características do Natanael.
Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre o Natanael, chegou o momento da gente trazer o segundo jogador Atlético Mineiro para a gente ficar de olho nessa temporada. E estamos falando do gringo Thomas Coelho, atacante de beirada que tá meio que substituindo a ausência do Paulinho e também é uma arma muito forte no Cartola de 2025. Uma das principais características do Thomas Coelho é a sua fase ofensiva ao que diz respeito à criação de jogadas ou definição de jogadas. No Atlético Mineiro já tem sido um jogador que está se soltando um pouquinho mais ao que diz respeito a finalizações, tentando bastante finalizações fora da área, meia distância, também tem muita velocidade para atacar esse espaço e fechar na área para aproveitar cruzamentos e dentro disso gerar finalizações a um toque, também é uma das características do Thomas Coelho, mas essa característica dele de romper em velocidade nas costas da última linha não é somente para finalizar e consequentemente poder gerar gols ou scout finalização defendida ou finalização para fora, além da finalização na trave. Também é um jogador que tem muita característica de criação de jogadas, podendo gerar scouts de assistências no Cartola. Jogador que ataca a última linha para gerar passe para dentro, jogador que também consegue jogar um pouco mais aberto para gerar cruzamentos laterais, seja com a perna esquerda, que é o seu pé não dominante, seja com o pé direito também, fechando um pouco mais, né, a área e assistindo bem os seus companheiros. É um jogador que tem facilidade de se desmarcar para explorar esse passe de um companheiro, colocando ele em uma posição de vantagem posicional e territorial, para dentro disso ele conseguir impactar o jogo da sua equipe na fase ofensiva. Então é uma das principais características do Thomas Coelho e tem sido aí um dos jogadores do Atlético Mineiro dessa temporada que tem mais gerado passes decisivos. Ele que na temporada passada fez 8 participações em gols na Série A, enquanto não tinha tanta minutagem como vem tendo no Atlético Mineiro, mas já conseguiu no Atlético Paranaense em 2024 ser um jogador de característica também de ser incisivo no último terço e criar boas situações de gols para a sua equipe. Então, de olho no Thomas Coelho, um jogador de velocidade, como a gente trouxe, um jogador de presença no último terço, e um jogador que agrega muito na fase ofensiva. Outro ponto, teve uma média de 4,8 bolas recuperadas pelo Atlético Paranaense em 2024. Para a gente fechar esse vídeo, vamos aqui trazer os scouts que o Natanael e o Coelho podem gerar para o Atlético Mineiro no Cartola nessa temporada. Bom, começando com o lateral esquerdo, o Natanael é um jogador que pode gerar muita assistência por sua presença, finalização defendida, finalização para fora também, não é um lateral que costuma fazer tantos gols, também é um lateral que sofre muitas faltas e que tem o desarme como uma das suas principais características. Em contrapartida, o Thomas Coelho já é um jogador que pode gerar gols, assistências, finalizações defendidas, finalização para fora, as faltas sofridas e também ser um atacante que desarma muito, tá? Olho nessa característica do Thomas Coelho em 2025. É isso, galera. Mais um vídeo aqui no Cartola Tático, analisando as equipes do Campeonato Brasileiro. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, comenta aqui o que você achou e conheça o nosso plano de sócios na descrição. Você que quer ficar mais por dentro, ter muito mais dicas do que os nossos vídeos aqui traz e, consequentemente, mitar no Cartola, conheça o nosso plano de sócios que está aqui na descrição e venha fazer parte do nosso time. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!